Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. É uma felicidade estarmos todos juntos e espero que esteja tudo bem com todos pela graça de Deus. Espero que Deus os fortaleça, os anime, os encoraje na caminhada. Espero que estejamos aqui num novo domingo com uma nova disposição de coração e com um desejo ardente de apenas não estudarmos a palavra de Deus, mas ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós estamos diante da palavra, não apenas estamos estudando, examinando a palavra, esteja com os seus ouvidos abertos para ouvir o que Deus verdadeiramente tem a nos dizer. E por isso que escolhemos, nesses próximos domingos, o livro de Tiago, a carta de Tiago, considerada dentro da categoria das cartas primitivas, não é? A designação que ela recebe assim nas divisões do Novo Testamento, mas a carta de Tiago, como já falamos no último domingo, é uma das primeiras escritas, um dos primeiros livros do Novo Testamento, e, como falamos também, a carta de Tiago nos traz aspectos da fé, da vivência da nossa fé. A nossa fé, na sua máxima expressão, como vivenciarmos a nossa fé nos nossos dias, durante a nossa jornada da vida. Então, ele já inicia escrevendo para aqueles primeiros cristãos da dispersão, como vemos no primeiro capítulo, como já falamos, e o apóstolo Tiago é assim que consideramos. Há vários Tiagos na palavra de Deus, mas aqui e é considerado e ele é aceito e visto pelos estudiosos e pelos primeiros cristãos como o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, e como ele próprio diz, escravo do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, então, nos traz vários temas. Não sei se cheguei a falar no último domingo, mas hoje eu digo o seguinte: nós podemos separar 20 minutos do nosso tempo, tão somente isso, ou um pouco mais, ou um pouco menos, de acordo com a nossa fluência de leitura, e nós podemos separar 20 minutos do nosso tempo para lermos esta carta e tudo aquilo que Tiago diz nesses 5 capítulos. Agora, para exame, para nos determos em aspecto por aspecto, em ensino, em cada ensino que ele nos traz, cada recomendação que ele nos traz. Aí nós podemos nos deter e meditar e parar para ouvir, para transformar as nossas práticas e a nossa vivência de fé aí em muito mais tempo. Então, a carta ela nos mostra como se expressa a nossa fé. Em primeiro lugar, nós já vimos que as situações da nossa vida e as situações que aqueles primeiros cristãos estavam passando era uma situação de perseguição, uma situação aflitiva, uma situação muito difícil para que eles pudessem se firmar nos primeiros anos do cristianismo, digamos assim, de abraçarem a Cristo como o Senhor de suas vidas. E quais são as implicações disso? As implicações na vida dos primeiros cristãos, e podemos dizer dos cristãos ao longo de todos os tempos, e nós cristãos nos dias de hoje, nos trazem toda sorte de provações, de situações. O apóstolo Paulo nos diz, nas suas cartas a Timóteo, de que aqueles que quiserem viver
fervorosamente em Cristo ou piedosamente em Cristo padecerão perseguições, sofrerão oposição, padecerão por várias formas de provações e tentações. E assim como está acontecendo hoje, nos nossos dias, em que a pandemia afetou toda a nossa condição de vida, em que provavelmente eu esteja aqui falando com pessoas que perderam seus empregos, ou com pessoas que estão limitadas em sua situação econômica, e que estão limitadas na sua condição de saúde, alguns que foram afetados pela pandemia, outros que, por consequência da pandemia, sofreram as suas situações. Então, nós passamos por várias provações e falamos, as provações, ao mesmo tempo em que são inevitáveis e que acontecem no curso da nossa vida, elas servem para nós que estamos na fé, para provar que realmente estamos na fé, para examinar que realmente dependemos de Deus e que a nossa vida está firmada em Jesus Cristo. Por isso que Tiago diz: sejam bem-aventurados, felizes, quando vocês passarem pelas várias formas de provação, porque isto é uma prova e faz com que vocês tenham uma vida mais sólida, mais amadurecida, que vocês estejam preparados para a vida nos seus vários aspectos, que vocês possam entender a dimensão da vida com mais profundidade. Quem é que pode falar de enfermidade com mais propriedade, senão aquela pessoa que está vivendo uma enfermidade, uma situação difícil de saúde, ou alguém que já viveu? Quem pode falar com autoridade a respeito do que é saúde e do que é doença, senão aquele que não sabe o que é doença? Quem é que sabe as dificuldades das dores, senão aqueles que passam por elas? E aqueles que não passaram por nenhuma forma de dor não sabem o que significa a dimensão da dor. Quem é que pode dizer na vida o que é passar por privação econômica, senão aqueles que realmente passaram? Como nós podemos dizer que entendemos as situações que passamos na vida, se não enfrentamos hoje, ou se já não enfrentamos anteriormente, situações difíceis da vida? Só que o cristão, ele é provado e ele é testado. E todas essas situações levam ao amadurecimento na sua vida. Ele é levado ao amadurecimento e não à derrota e desânimo e frustração. Por isso que as situações, quando estamos na fé, elas nos fortalecem. Elas fortalecem a nossa fé. Porque quando uma pessoa não está na fé, as situações da vida que passamos, ao invés de nos fazer sair aprovados, nos derrotam. Tem pessoas que são abatidas pelas crises e que estacionam na sua vida nas crises. De crise em crise, a pessoa vai piorando, mas nós podemos comprovar, aqueles que estão em Cristo e na fé, de crise em crise, de dificuldade em dificuldade, de provação em provação, vão se firmando, vão amadurecendo na vida, vão tendo uma dimensão de compreensão e misericórdia maior por quem passa por dificuldades na vida. O cristão não é alguém distraído. O cristão não é alguém alienado. O cristão não é alguém indiferente às dores. A palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo como homem de dores, que sabe o que é padecer e passar pelas várias situações. Então, nós falamos que passamos por situações difíceis, por situações complicadas, mas em Cristo tenhamos alegria por saber que elas vão aprofundar e solidificar a dimensão da nossa fé.
Não teremos uma fé apenas da boca para fora. Não teremos a fé apenas conceitual, mas teremos uma fé que parte para o campo da vida, uma fé não só de proclamação doutrinária, uma fé não só religiosa, mas nós vamos ter uma fé que tem profundidade de vida, que cria raízes em nossa vida. Por isso ele diz, para que as provações na sua vida os torne completos, íntegros, não divididos, maduros, amadurecidos. Ele diz, quem tem dificuldade de enfrentar essas várias situações, quem tem falta de sabedoria de entender ou de encaminhar a sua vida, de viver nas dimensões práticas da fé, peça a Deus sabedoria. E o que é sabedoria? É saber viver direito, digamos assim. Sabedoria não é só questão de conhecimento, mas saber viver a vida de forma equilibrada, de uma forma madura, não sem problemas, não sem defeitos, mas saber viver uma vida até entendendo seus defeitos e limitações, e também entendendo os defeitos e limitações dos outros. Peça a Deus sabedoria que Ele dá, Ele não lança em rosto, e Ele dá. E Ele já deu na realidade, Ele já nos deu sabedoria. Aqui está a fonte da nossa sabedoria. Esta é a fonte que nós podemos adquirir sabedoria. Se nós não sabemos como enfrentar as várias situações da vida, a Bíblia é um guia seguro que nos traz. E ela não encobre situações, ela nos faz enfrentar toda e qualquer situação. E os primeiros cristãos estavam enfrentando muita diversidade, muitas dificuldades. E uma das maiores dificuldades que eles enfrentavam no seu tempo é que, com a dispersão, eles perderam a sua condição natural de vida, sua condição econômica, a sua fonte de sobrevivência. Muitos sofreram limitações. E os primeiros cristãos, na sua grande maioria, eram pessoas pobres e humildes. Nós vemos que até os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, eram homens rudes. Dentre eles, tinham alguns que tinham uma condição diferente. Por exemplo, Mateus, que era coletor de impostos, que era fiscal, como nós entendemos hoje nos nossos dias. Mateus, também chamado Levi. Nós vemos pessoas como Lucas, aquele autor dos livros de Lucas e de Atos, considerado na palavra um médico amado. Mas nós vemos algumas pessoas de condição maior, mas nós vemos a grande maioria de condição menor. Nós temos mania de, ou costume talvez, ou nós não temos o entendimento necessário na palavra de entendermos o que é um pobre. Sempre quando lemos a respeito do pobre nas Escrituras, muitas vezes nós espiritualizamos o pobre. Nós vemos o pobre apenas como um pobre espiritual, mas na realidade a Bíblia nos mostra a dimensão do que é ser verdadeiramente pobre. E que Deus olha para as pessoas pobres, e que Deus está voltado para os pobres. Quando nós falamos isso, nos dias de hoje, soa como uma postura política ou uma postura de uma visão de conotação política ou outras coisas. Mas veja se é política aquilo que nos dizem, aquilo que nos diz as Escrituras. O que nos diz, por exemplo, Deuteronômio, capítulo
10, no versículo 19, vejam o que diz a palavra de Deus e a recomendação de Deus para o povo de Israel, quando eles receberam as leis. No capítulo 10 de Deuteronômio, nos versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte: ele defende a causa do órfão e da viúva. Ele ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Então Deus preza a condição humana e ele não quer que haja aflição ou desigualdade ou um tratamento ou falta, digamos assim, de assistência às pessoas que mais sofrem. Então, esse é um equívoco quando interpretamos a palavra de Deus. Quando fala que Jesus veio para evangelizar os pobres, falamos apenas dos pobres de espírito, das pessoas desprovidas, a questão da humildade, mas a palavra tem muito a dizer a respeito do pobre. Nós vemos os profetas falando a respeito de pobreza e de riqueza, e da opressão aos pobres, e daqueles que oprimem, que extorquem as pessoas. Os profetas condenavam os líderes da nação, os profetas condenavam os líderes religiosos, os profetas condenavam o próprio povo que vivia de forma opulenta e que deixava de lado as pessoas pobres e necessitadas. Os profetas denunciavam uma vida de indiferença social. Nós sempre, quando se fala a respeito do tema sodomia e dos habitantes de Sodoma e Gomorra, entendemos que a sodomia era apenas uma prática sexual depravada. Mas vejam o que nos diz o profeta Ezequiel, no capítulo 16 de Ezequiel, nos versículos 49 em diante. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, que diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ele e as suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupados. Não ajudavam os pobres e necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então, nós prestamos muita atenção nos nossos dias e falamos muito a respeito da sodomia como apenas uma questão sexual, uma questão de homossexualidade, mas nós não temos nos detido no aspecto da indiferença, da opulência e da condenação que o profeta Ezequiel fazia a respeito da vida do povo de Sodoma e de Gomorra. Uma vida despreocupada, uma vida indiferente, se regalando, vivendo da forma que queria e sem atentar ou sem se preocupar com os pobres e os necessitados. Nós vemos também o profeta Amós, apenas alguns exemplos aqui da palavra de Deus. Amós falando a respeito de mulheres, comparando mulheres ricas com as vacas de Bazã, dizendo assim, no capítulo 4, no versículo 1, ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã que estão no monte de Samaria, vocês
que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas, vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados como ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Deus não fica indiferente ao nosso jeito de viver, à nossa forma de viver. E apenas estou introduzindo aqui porque aqui o, o livro de Tiago, a carta de Tiago, nos diz aqui, Tiago, capítulo 1, versículos 9 a 11, o seguinte: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres, ou seja, em meio à sua jornada, à sua prática de vida, ao seu jeito de viver. Então, ele está dizendo que o pobre não é visto por Deus como o pobre é visto na sociedade, como uma pessoa de menor condição e de menor expressão, como uma pessoa de menor valor por causa da sua condição financeira. E o rico não é visto por Deus como uma pessoa rica é vista no nosso mundo, de uma forma admirável, de uma forma que todos se rendem a alguém que é rico, alguém que é famoso, alguém que tem muitas posses. Deus não vê dessa forma. Deus enxerga o âmago do nosso ser, Deus enxerga o ser humano como ele veio ao mundo, sem todas as coisas desse mundo. E é Deus quem dá graça aos humildes, e é Deus, como nos diz Tiago, que resiste aos soberbos. Então, o texto não está falando apenas do pobre quando ele tiver uma mudança econômica, uma mudança financeira. O texto se refere à sua dignidade diante de Deus, o texto se refere a como Deus enxerga as pessoas, o texto se refere à forma de Deus olhar a todas as pessoas, o texto mostra que Deus dá especial atenção à condição de cada pessoa. O texto nos mostra tudo isso. Este texto não é um texto assim prático, de alguma orientação prática de vida. Apenas mostra aqui essa passagem que os irmãos, e aqui a palavra irmão é significativa, Tiago está falando para os irmãos em Cristo, para a igreja, para aqueles desfavorecidos, aquelas pessoas com poucos recursos, com condição humilde, e que não se abatessem por causa da condição. Uma coisa é a privação que nós passamos por causa das nossas condições. Outra coisa é o termos de valorização pessoal daquilo que tem as pessoas. Quando nós ajudamos uma pessoa mais simples, a nossa ajuda não é boa se nós olhamos aquela pessoa que estamos ajudando como um ser inferior. E nós, por podermos ajudar alguém, como pessoas que são superiores, ajudando aos coitadinhos, ajudando aos pobrezinhos, e nós somos um pouco mais nobres porque estamos dando atenção para quem é coitadinho, para quem é pobrezinho.
O texto nivela e nos coloca todos dentro de uma mesma situação. Pobre, não se rebaixe por ser pobre, porque Deus não rebaixa ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. O pobre, na sua humildade, Deus exalta. Em determinado momento da vida, Deus pode exaltar economicamente, em termos de sustento, de provisão. Mas, como nós vemos um pouco mais para frente, no capítulo 2, e ele diz assim, no capítulo 2, vejamos aqui, nos versículos, ouçam, nos versículos 2, no versículo 5, diz: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então a palavra de Deus nos diz que os pobres são pobres aos olhos do mundo, mas ricos em fé para herdarem o reino de Deus. Nós podemos achar que Deus esqueceu, mas Deus não esquece. Nós podemos achar que Deus não olha para a situação das pessoas, não vê. Na realidade, isso é condição humana. É a condição humana, é o jeito de vivermos que criam as nossas desigualdades. É a nossa forma de viver, o nosso jeito de viver que cria ricos e pobres. É o nosso jeito de viver que oprime pessoas, que fica indiferente às necessidades das pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz, e Tiago nos mostra aqui, neste pequeno trecho, de como ele verdadeiramente vê. Irmão de condição humilde, orgulhe-se, orgulhe-se. Hoje estamos falando a respeito da condição da dignidade humana, que não é uma cor de pele que nos torna inferiores. Hoje nós falamos, e isso com verdade, não é uma cor de pele que nos torna superiores ou inferiores. Não é a nossa condição de gênero e sexualidade que nos torna superiores ou inferiores. E hoje, as mulheres na sociedade estão tendo resgatado a sua dignidade. Que resgatem a dignidade e o valor das mulheres e que não haja diferença na sociedade entre homens e mulheres. A palavra de Deus nos mostra também que não há diferença de dignidade e de valoração humana entre pobre e rico. O pobre orgulhe-se e alegre-se, porque ele é colocado no seu devido lugar por Deus. Mas os ricos, tomem cuidado. E é interessante, há várias formas de interpretar essa passagem. Aqui não fala, não sabemos com exatidão se ele se refere aos ricos como irmãos. Há algumas interpretações que falam do irmão rico que, quando passar por alguma situação e ele vier a viver em condição humilde, vier a empobrecer, em outras palavras, que ele se humilhe, ele aceite isso com humildade. Pode ser esta uma interpretação, mas a outra interpretação muito forte, que é, podemos ver implícita aqui no versículo 11, é que a riqueza é efêmera, ela passa. O rico não morre rico e não entra rico diante de Deus. Ele, na sua condição, saiba
que não pode confiar nos seus recursos, nas suas riquezas. E isso é difícil. É difícil porque Jesus diz: é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por mais que ele diga que ame a Deus, que ele confia em Deus, ele está sustentado nos seus recursos, no seu padrão de vida, nos benefícios e nas vantagens e regalias que traz o seu jeito de viver. E Tiago diz assim: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Dessa forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Aqui, então, é um texto difícil, é um texto, digamos assim, há muitos textos difíceis e indigestos na palavra de Deus de entendermos e de recebermos. É difícil nós recebermos o conceito de perdão na Bíblia. É difícil abordarmos a respeito do perdão. O próprio amor que falamos por muito tempo aqui a respeito do amor e de amar, é difícil entender a dimensão do amor de Deus, a natureza do amor de Deus. Esse é um dos temas difíceis que a palavra de Deus traz, mas não nos deixa sem direção e sem orientação. E o que a palavra de Deus nos mostra, concluindo, é que diante de Deus todos são dignos, principalmente pobres na sua condição. Eles são verdadeiramente exaltados. Aquilo que a sociedade não faz. Aquilo que os homens, o que as pessoas não fazem, Deus faz. Deus levanta. Cristo veio para os pobres, ele olhou para as pessoas que estavam pisadas e oprimidas como ovelhas sem pastor. E na expressão da nossa fé, na dimensão da nossa fé, nós não podemos cometer esse equívoco de vivermos não enxergando esta realidade. Mais para frente, nós teremos orientações práticas do que as pessoas que têm recursos devem fazer. Eu fico com uma palavra do grande irmão, pastor, teólogo da missão integral, um homem simples, humilde, um homem de Deus, um homem que expressava a vivência da sua fé. Eu falo de René Padilha. René Padilha nos diz em uma frase que Deus veio salvar o pobre da sua pobreza. E Deus veio salvar o rico da sua riqueza. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender o verdadeiro valor do ser humano diante de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque em Cristo não há escravo, não há rico, não há pobre, não há homem, não há mulher, mas Cristo é tudo em todos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a vida no teu reino é uma vida completamente diferente da vida que vivemos. Nós queremos te agradecer, porque a vida no teu reino, Pai, é que os pequeninos são exaltados por ti. Nós queremos te agradecer porque a dimensão do teu reino é que os últimos serão os primeiros. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o ensino do seu reino é que quem quiser ser maior dentro do teu reino, seja aquele que mais serve, seja aquele que mais se entregue em serviço e em amor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque na dimensão do teu reino,
todo o vale será exaltado. Aquilo que está profundo será aplainado, aquilo que estiver exaltado será nivelado. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela verdadeira dimensão de justiça, de amor e de misericórdia que a tua palavra nos traz e que vemos aqui nesta carta de Tiago que acabamos de ler. Ó Pai, que nós não sejamos como aqueles que não têm entendimento. Ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar a viver em todos os aspectos da nossa fé. É esta a oração que te fazemos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. E que agora a graça do nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, perdão, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Divulgue o canal, passe adiante, dê o seu like, passe adiante estas porções que a palavra de Deus nos traz para a nossa vida. Amém.